Boa noite, gente. Estamos adicionando o Léo aqui. Oi, João. Oi, Léo! Saudade! Ei, agora deu certo. Agora deu certo. Eu acho que é porque tem que ser de celular para celular. Ah, entendi. Não pode ser de computador. Isso. Você está me ouvindo direitinho? Oi? Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Fale, Uhum. fale Então, mais alto, que aí dá pra gente te ouvir melhor. tá. Uhum. Como é que você tá, meu irmão? Eu tô bom, graças a Deus. E você? Tô bem também, graças a Deus. Então tá bom. Então, pra Sobrevivendo na gente. quarentena, Oi? sobrevivendo na quarentena, né? Sobrevivendo. Mas tá tudo bem, sim. Por aqui tá tudo bem. Certo. Então, para a gente iniciar essa live, né, a gente está iniciando um pouco atrasado, por conta de assuntos técnicos, né, que a gente estava fazendo o teste. Mas então vamos iniciar pedindo a presença, né, da Trindade e também rezar essa Ave Maria para que Maria possa abençoar essa nossa live de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que São João Bosco e Maria Auxiliadora possam nos abençoar, né, e interceder por nós nesta noite. Léo, se apresente para nós, né, para as pessoas que estão nos assistindo, para saber quem é você. Certo. Então eu me chamo Leonardo Tadeu, sou religioso, salesiano de Dom Bosco. Sou natural da cidade de Anápolis, no estado de Goiás, e atualmente estou morando na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Eu estou na formação salesiana, numa fase que nós chamamos de tirocínio, ou popularmente como assistência. E essa fase, então, formativa, ela está entre os estudos filosóficos, teológicos, onde a gente se dedica de uma maneira mais intensa ao trabalho pastoral, a experiência da prática salesiana. Então, dessa maneira, atualmente, eu trabalho junto com os noviços aqui em Barbacena. Então, eu tenho mais salesianos aqui que compõem a comunidade formadora. Nós acompanhamos atualmente 28 noviços provenientes tanto da nossa inspetoria, que é a nossa divisão de congregação do Brasil, quanto das inspetorias como inspetorias como sede de Manaus, onde habita 22 noviços. E a minha missão aqui é estar junto com os noviços, ajudá-los no convívio fraterno, em troca de experiência. Eles que estão começando, vamos dizer assim, o processo formativo mais intenso da vida salesiana, como iniciado, porque no final dessa fase eles vão dividir pela primeira vez os blocos individuais, exibitistas, obreiros e atividade. Então, eu já estou há 5 anos na congregação como confesso, e continuo ajudando-os com desenvolvendo a minha uma bem essa fase formativa. Tenho Léo, 24 anos de idade. Léo,
Fala assim, eu vou pedir para você também falar mais pausado, tá? Tá. Por conta do som, que para mim tá um pouquinho ruim, não sei para as pessoas. As pessoas também podem dar aí o aval pra gente de como está, tá joia? Tá bom. Vou falar mais devagar. Isso. Léo, então esse assunto que a gente vai falar hoje é um Uhum. assunto que tanto você quanto eu é, ouço muito, muitas pessoas nos procuram, muitos Uhum. jovens nos procuram para perguntar, né, sobre a vocação, né? É, hoje eu não estou mais nos Salesianos, o Uhum. meu coração continua salesiano, mas muitas ainda assim, muitos jovens me procuram para perguntar como que é essa vida, o que, que eu tenho que fazer, como que eu me descubro, né? Então nessa live a gente vai falar sobre isso, né? Sim. E para a gente começar, a gente precisa entender que existe aí modos de você viver essa vida e este chamado, né? Mas muito se fala de chamado, né? Então, o que, que é o chamado? Como que eu sei que é esse chamado? O que é esse chamado? Uhum. É uma pergunta bem complexa, porque quando a gente fala de chamado dentro da mística cristã católica, nós estamos falando de uma experiência profunda com Deus. Então, dessa maneira, tudo que nós podemos falar a respeito do chamado é sempre algo limitado. Então, não podemos, assim, pretender ter uma explicação, um conceito muito claro que sirva para todos e para todas as situações. Mas, de uma maneira bem geral, a partir da mística cristã católica, quando nós falamos de chamado, nós falamos de uma experiência profunda que o ser humano faz, primeiro, de ser amado por Deus, e sendo amado por Deus, tomar consciência de que é escolhido para algo que só ele pode fazer, ninguém pode fazer, né? E esse algo que ele é escolhido para fazer é uma missão dobra no amor. Então, de uma maneira geral, quando nós falamos de chamado de Deus, nós estamos falando de uma experiência de saber que somos filhos de Deus, e diante dessa experiência do amor de Deus, que me criou, que me santifica, que me sustenta, que me acompanha, eu me sinto escolhido para uma missão que também é de amor diante do mundo e diante da comunidade humana. E nessa missão, cada ser humano recebe algo único, irrepetível. Por isso que mesmo que existam muitos sacerdotes, muitos pais e mães de família, nenhum tem o mesmo chamado de Deus. Cada ser humano é chamado por Deus para algo específico na comunidade humana. O que é comum a todos nós, esse chamado sempre fruto de um amor infinito de Deus por cada ser humano, por isso que Deus, na sua infinita bondade, pensa em cada ser humano e dá uma missão a cada ser humano. E outro aspecto que é comum a todos os seres humanos é que esse chamado é para uma missão de amor. Jamais para outra coisa, mas é para o amor
escuta no diálogo com a ou seja, vamos dizer assim, três maneiras que nós temos de diálogo. Primeiro, a oração, depois, a leitura e a escuta da palavra de Deus e a direção espiritual. São três vias pelas quais a gente escuta. A primeira via, a oração, é importante nós entendermos aqui a oração como uma conversa íntima com o Senhor. Você tem que estar depois de escutar esse chamado de Deus para mim. Se eu não busco a Deus, dificilmente a gente vai. Então, a primeira coisa, eu preciso buscar a Deus. E a oração é o lugar onde nós buscamos a Deus. Então, a oração é entendida como essa conversa íntima, sincera, profunda, natural, entre eu, homem e Deus. Depois, a leitura e a escuta da palavra de Deus é justamente ler e meditar naquilo que está na Bíblia, na Sagrada Escritura. É entender a experiência de fé que está ali transcrita na Sagrada Escritura, e também entender um pouco da minha experiência. Então, a Sagrada Escritura é um segundo lugar teológico onde eu posso escutar. E um terceiro lugar, vamos dizer assim, a terceira via para escutar o chamado que é um diálogo com uma pessoa madura na sua questão e seja capaz de ajudar a perceber a ação de Deus. Porque talvez eu posso ler a palavra de Deus, mas só assim, ainda como que incapaz de entender esse chamado. Daí vem a importância de ter alguém que seja maduro na fé cristã, que nós estamos falando chamado de cristã. Então, uma pessoa que seja madura, não necessariamente precisa ser mais velha, mas uma pessoa que tem experiência de Deus, uma experiência saudável de Deus. Não falar que nenhum lunático, uma pessoa que tem uma experiência madura, saudável de Deus, que pode não me dar respostas prontas, mas através da partilha, do diálogo, ela pode me ajudar a ir percebendo como que Deus está me chamando, ou como que Deus está agindo na minha vida. Então, a experiência profunda que pode ser fazendo de sermos amados por Deus. E diante desse amor, eu me vejo escolhido para algo, para uma missão também de amor no mundo. Só eu posso fazer, eu não posso fugir do meu chamado. E para identificar o eu três caminhos: a oração, a comunidade, a leitura e a meditação da Sagrada Escritura, uma meditação da palavra de Deus, que está na Bíblia, e a meditação espiritual. Então, de uma maneira muito moral, a mística cristã seria isso, ou fazer. Entendi. Então a gente percebe que é algo assim complexo, que exige uma entrega, né, e uma disponibilidade de estar atento ao ouvir, né, de Deus, o quão importante é ter uma pessoa com mais experiência, né? E você falou não necessariamente uma pessoa mais velha, mas uma pessoa que tem uma vivência com Deus, uma vivência com a palavra de Deus, né? E que ajuda a ouvir esse chamado de Deus, né? Nesse sentido. Isso mesmo. Porque sem uma experiência de Deus,
é impossível falar de chamado dentro do cristianismo, Uhum. né? Porque nós não podemos entender o chamado de Deus como necessariamente uma experiência grandiosa, estrondosa, né? Como ouvir vozes misteriosas, por exemplo. Ou mesmo receber a visita de um anjo, como aconteceu com a Virgem Maria, né? Essas são algumas pessoas agraciadas por Deus com chamados tão majestosos, tão belos ou tão profundos dessa maneira. Mas Deus chama todas as pessoas, até mesmo aqueles que não creem. Todos nós Uhum. somos chamados, porém nem todos fazemos a experiência de sermos amados por Deus. Nem todo mundo Uhum. sabe. Se eu não sei desse amor de Deus, se eu não experimento esse amor na minha vida, eu nunca vou ouvir o chamado. Ou dificilmente eu vou, porque primeiro eu preciso ser tomado por esse amor de Deus. E sabendo, crendo, né, pela fé, eu sou amado por Deus, eu vou começar a me perguntar para que eu vivi? Se ele me deu tanto amor, para que? Para que ele me amou tanto assim? E aí sim eu vou começar a perceber qual é a missão que Deus tem para mim, a partir do amor de Deus. Porque acontece que muitas vezes nós queremos escutar o chamado de Deus sem ter uma experiência profunda de ser amado por Deus. É aí que a Entendi. gente confunde os chamados. Não é a voz de Uhum. E, Léo, beleza, a gente vamos pensar que a gente fez isso, a gente está fazendo isso, né? A gente tem buscado. É, você falou aí de uma coisa que é muito importante, que às vezes as pessoas ficam querendo ouvir a voz de Deus, né, de uma forma misteriosa, de uma forma sobrenatural, ou às vezes quer que o próprio Jesus apareça ali na frente dele e vai falar, né, vai meu filho, você tem que ir para esse caminho, né? seria mais fácil, Então, né? hã? Seria mais fácil, diante de uma experiência mística, entender o chamado de Deus, né? É mais fácil do que eu Sim, agir pela aham. fé. Porque aí não seria fé, não precisaria de fé, porque eu estaria vendo, eu estaria ouvindo da própria boca de Deus, não precisaria Sim. da fé. A fé me exige um salto além. O crer é Uhum. mais difícil do que o ver, o ter certeza. Por isso que Jesus disse a São Tomé, né? Acreditaste porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. Porque Sim. aí é uma fé verdadeira, vamos dizer assim. É crer Aham. sem ver. É crer no sentido de confiar, né? De esperar. Isso mesmo. É, e assim, ao longo desse caminho, né, a gente vai encontrando, conhecendo pessoas, amigos nossos que passaram na formação junto conosco, e a gente vai escutando histórias, né? Ah, eu quero ser padre porque desde criança eu brincava de ser padre, né? Eu ia na missa, eu gostava de ir à missa, eu gostava de ver aquela roupa do padre, né? Então, assim, claro, isso ajuda, né? Isso é um gatilho, pode ser, né? Um gatilho, mas eu acho que vai muito da vivência cristã mesmo, né? De um amadurecimento, né? A gente vê aí muitos jovens indo, né, para o seminário e às vezes eu vou usar um termo, muito cru, né? Às vezes vai muito cru e às vezes bate muito com a cabeça, né? Mas tem jovens também que vão muito maduros nesse sentido também, né? E conseguem trilhar um caminho mais fácil, né? Mas já que eu estou entrando nesse assunto, como que eu
começo? Como que eu é, qual que é o primeiro passo que eu devo fazer? Né? Um dos passos a gente já falou, que é procurar uma pessoa mais velha, né? Mais experiente no sentido, não velha, né? Mais experiente para aconselhamentos, né? Mas como que eu dou o meu primeiro passo? Vamos supor que eu já conversei com uma pessoa, eu estou sentindo essa vontade de ser padre, né? O que que eu devo saber primeiro? Né? Eu sei, a gente sabe que existe é, várias formas, né, de você servir a Deus, né? Na igreja nós temos aí os padres diocesanos, né? E também temos os religiosos. Antes da gente responder a pergunta que eu fiz, vamos tentar fazer uma diferenciação de que é um padre diocesano e o que, que são os religiosos, porque muita gente confunde, né? Uhum. Então, o que é o diocesano e qual que é a diferença entre eles com os religiosos? Vamos tentar falar um pouco, né? Daquilo que a gente sabe. Sim. É, você disse bem que na igreja existe espaço para todas as pessoas, porque, como eu disse, existe um chamado de Deus para todos, até mesmo para aqueles que não creem em Deus, né? Deus sonha sonhos bons de amor para cada um de nós, independente se eu creio ou não. Agora, ouvir esse chamado de Deus, aí sim vai depender da minha fé, vai depender da minha experiência de ser amado por Deus, né? Mas quando eu vou, a partir da oração, a partir da leitura e da meditação da palavra de Deus, a partir da direção espiritual, eu vou percebendo que o meu chamado, a minha inclinação é para a vida sacerdotal, eu, homem, vou percebendo isso, desponta diante de mim duas maneiras, vamos dizer assim, de ser padre na Igreja Católica. O padre diocesano ou o padre secular, né? E o religioso que é padre. Então a gente precisa fazer essa distinção que é muito necessária, né? Nós cremos que Deus nos chama especificamente para cada um. Existe aquele que recebe de Deus esse chamado para a vida diocesana e aquele que vai sentindo o chamado para a vida religiosa e dentro da vida religiosa houve o chamado para o sacerdócio ministerial. Primeiro a gente precisa entender que uma diocese, o que é uma diocese? A diocese é uma divisão territorial que a Igreja Católica tem das regiões do mundo. Então, o mundo católico, vamos dizer assim, né, divide o território em dioceses. Cada diocese ela é confiada a um bispo. Então, o bispo é aquele que, em nome do Santo Padre e Papa, ele tem a missão de administrar a diocese e de suprir as necessidades humanas e materiais da diocese. Então, o que o bispo tem que fazer com a sua diocese? Ele tem que cuidar que aquela diocese tenha recursos humanos, ou seja, pessoas para trabalhar naquela diocese, para cumprir a missão da igreja naquela região, naquele território dele, e ele deve atender às necessidades materiais daquele diocese, que são as necessidades ligadas ao financeiro, condições de celebrar o culto, manter o sacerdócio, manter financeiramente. Então, isso está nas mãos do bispo. Então, por isso que o bispo, ele é auxiliado dos padres, ele deve prover para a sua diocese clérigos, ou seja, ministros que receberam o sacramento da ordem, diáconos e padres. Esses diáconos e padres, eles devem ir na diocese para cuidar dos serviços próprios da diocese, cuidar da
as capelanias, né? Aí entra capelanias de hospitais, capelanias de colégio, capelanias de universidades, etc. Cuidar da missão, ou seja, levar o evangelho para todas as pessoas. E também cuidar da formação. Então, preparar novos pais. Então, tudo isso demanda clero, demanda padre. Então, o bispo, ele precisa se preocupar em fomentar vocações para o céu de para que existam ali padres, padres, da capelania, da missão e também da formação de Deus. Esse é o clero diocesano, ou clero titular. Ou seja, são homens que, através da oração e do acompanhamento de outros padres, eles se sentiram chamados por Deus para servir a igreja dentro de um território específico, ou seja, para atender as necessidades de todas as pessoas. Como eu já elenquei, esse homem ele se sentiu chamado por Deus. Ele então vai entrar para o seminário, vai receber a formação bíblica e vai receber o sacramento da ordem. Então, eles recebem o sacramento da ordem. E recebendo o sacramento da ordem, eles então teriam que ser celibatários. Eles se conservam solteiros em prol do ministério. E também eles têm que ao bispo das suas ações. Então, isso caracteriza o clero diocesano. São homens celibatários, ou seja, que mantêm solteiros em prol do ministério, e depois eles têm um vínculo de obediência ao bispo diocesano, que é o primeiro responsável por todas os padres, chamados diocesanos, serviços específicos dentro da diocese. Então, de uma maneira geral, esse é o padre diocesano. E, fazendo a sua experiência pessoal de Deus, discernindo sua vocação, ele entra para o seminário diocesano, e aí dentro da diocese ele vai se formar, vai se preparar para receber o sacramento da ordem, e recebendo o sacramento ele é celibatário, ou seja, e tem um vínculo de obediência com o bispo. E está ali essa posição de serviço da igreja dentro daquela educação. Então, essas são as características da vida. Certo. Também, dentro da igreja, aí é a outra parte, né? As ordens religiosas, ou congregações, ou institutos religiosos. As ordens, congregações ou institutos têm esses três nomes, mas atualmente podem utilizar nomes antes do concílio que aconteceu em 1960, existia diferença entre ordem religiosa e congregação. Depois do direitamento da década de 80, que é pós-separar, desapareceu, mas conservou o nome das ordens, congregações, institutos, geralmente se usa para eles que são de direito diocesano, eles estão sendo reconhecidos pela igreja. Mas o que, em geral, é a vida religiosa? São grupos de homens ou mulheres que são unidos para viver um carisma específico dentro da Igreja Católica. Eles são grupos ou formados só por homens ou formados só por mulheres que se unem em torno, ao redor de um carisma. Porque o que é um carisma? Um carisma é um dom extraordinário do Espírito Santo para o bem e para o serviço da comunidade humana. Ou seja, a gente tem vários dons do Espírito Santo. Mas Deus, na sua bondade, ele suscita, ele desperta carismas, que são dons extraordinários. São dons que surgem em determinada época, em determinado local, em determinadas pessoas, que é o que a gente chama de carisma. Então, Deus suscita isso, e aí, ao redor desse carisma, vão reunindo homens ou mulheres, e aí dá origem às ordens religiosas.
Então, o carisma, ele é basicamente uma espiritualidade e um apostolado. O carisma pressupõe uma maneira de viver, de espiritualidade, e o carisma pressupõe uma missão, um trabalho apostolado. Uhum. Então, esses homens ou mulheres, eles vivem, eles se unem justamente por causa do carisma. Porque ambos se sentem chamados por Deus a viver esse carisma. Então, esse é o E os chamado da carismas religião. são diferentes, né? Diferentes. Deus vai suscitando carismas diferentes. Por exemplo, eu sou salesiano de Dom Bosco. Então, Deus suscitou em Dom Bosco, lá no século XIX, na Itália, um carisma, um dom extraordinário. Suscitou no coração de Dom Bosco uma atenção especial pelo jovem, sobretudo os mais pobres e abandonados, para que Dom Bosco fosse um sinal claro do amor de Deus. E aí, Uhum. outros, se identificando com esse carisma, começam a se reunir ao redor desse carisma. E assim nasce a nossa congregação. E nós existimos, então, na igreja, nós somos essa congregação, porque nos sentimos chamados por Deus para viver a mesma experiência que Dom Bosco teve lá no século XIX, na Itália. Nós vivemos ao redor do mundo. Esse carisma de ser portadores do amor de Deus ao próximo. E assim, o carisma disputado em São Francisco de Assis, em São Bento, em Santo Inácio de Loyola, e assim, ou óleo. Por causa desse carisma, nós vivemos em comunidade. Uhum. Porque o que nos une é o carisma. Então, por causa desse carisma, eu não posso viver sozinho. Primeiro, porque Deus quer ter carisma em outro. No caso Uhum. nosso, em Dom Bosco. Então, necessariamente, para eu viver o carisma que foi suscitado em Dom Bosco, eu tenho que viver com Dom Bosco. E, por exemplo, os diocesanos vivem em comunidade, mas assim, de uma forma diferente, né? Muitos pensam que eles vivem sozinhos, que eles não podem morar com outros, né? Mas eles vivem esse sentido comunitário de uma forma diferente. Sim, porque o diocesano, né, o que eu quis deixar claro, o diocesano ele existe para o serviço da diocese. Uhum. O que desperta um diocesano é servir a Igreja Católica dentro de um território, que é a diocese. Se o trabalho que ele exerce ali dentro exige que ele viva em comunidade, ele vai viver em comunidade, como, por exemplo, os formadores dentro dos seminários diocesanos. Uhum. São diocesanos que vivem em comunidade. Porque o trabalho que eles realizam dentro da diocese deles, que no caso é a formação de novos sacerdotes, exige que eles vivam em comunidade. Agora, por exemplo, eu posso ser um diocesano que cuido de uma paróquia rural, onde eu vivo sozinho, e aí as pessoas, os leigos que formam aquela comunidade é que me ajudam, que me acompanham, que me ajudam nos serviços diários, enfim. Não há necessidade para eu exercer meu serviço dentro da diocese ali e morar com outro. Então, vai ficar muito a critério do serviço que o diocesano desempenha. Por isso que ele é diocesano. Ele é um padre para o diocese. Ele é um padre secular. O que isso quer dizer secular? Ele vive no mundo. Ele vive no trabalho do mundo. Né? Nós, religiosos, não. O que nos une é o carisma. O carisma necessariamente exige que eu viva com outros. Porque o carisma, Deus não chama só eu para ser. Deus pode chamar quantos Deus quiser. E todos os que são chamados vão ser. O que nos une não é ser do mesmo local, não é falar a mesma língua, não é gostar das mesmas coisas, mas é o chamado de Deus e aquele. Entendi. Então, carisma. Então, necessariamente, a gente vai viver em comunidade. É diferente do Entendi. diocesano. Só vive em comunidade se for necessário.
pelo serviço pastoral. Agora, nós vivemos em comunidade, o carisma exige que nós vivamos em comunidade, né? Depois, uma outra questão dessa vida comunitária é que ela pressupõe, de fato, o viver juntos do religioso. Nós moramos na mesma casa, nós fazemos nossas refeições juntos, rezamos juntos, cuidamos um do outro. Quando um fica doente, o outro cuida, e assim por diante. Quando um é mais velho, os mais novos cuidam dos mais idosos, e assim por diante. Nós buscamos nos conhecer, saber de onde somos, quem são nossos pais, quem é a nossa família, conhecer a história de cada um. E buscamos nos amar como Jesus ensinou todas as pessoas. Só que nós buscamos ver isso de uma maneira mais intensa, morando na mesma casa, vivendo juntos, etc. Então, nossa Uhum. vida comunitária é parte do nosso carisma. Porque nós, pelo carisma, nós nos reconhecemos irmãos. Porque todos nós recebemos o chamado de Deus para viver o mesmo carisma. Então, nós Uhum. somos filhos. Então, por Uhum. isso, a fraternidade. Certo. E, e para viver esse carisma da vida religiosa e também a vida diocesana exige passos, né, para que a gente aprenda, para que a gente se descubra também, né, no sentido de que é o carisma que eu fui chamado, é a vida que eu quero, né? Então, existe aí passos para entrar e aos poucos ir descobrindo esse chamado, essa vocação, né? Então, fala um pouco para a gente, Léo, dos passos que existe, por exemplo, para ser um salesiano, um religioso, primeiramente. Eu não digo um padre, né? Porque existe aí dentro da vida religiosa algumas congregações, institutos, que são formadas só por irmãos, né? E não necessariamente tem padres, né? Mas tem congregações que são só padres, tem congregações que são padres e irmãos, né? Então, explica aí pra gente os passos, por exemplo, para ser um salesiano religioso. Sim. É, então, entre nós religiosos, como eu disse, a palavra-chave é o carisma, porque é o carisma que nos chama, é o carisma que nos reúne e é o próprio carisma que nos forma também. Então, toda a formação de qualquer religioso, seja nós salesianos ou de qualquer outra ordem ou congregação, gira em torno do que a gente chama de noviciado. Ele é o centro da formação. O Uhum, noviciado, uma fase da formação. O próprio nome diz, né, que é tornar novo, porque é uma fase de ruptura, onde a pessoa que escutou esse chamado de Deus para a vida religiosa, para viver o carisma, ela vai morrer para uma vida velha e depois dessa fase ela vai nascer para uma vida nova. Agora e o que que faz durante o noviciado? Durante o noviciado, em qualquer congregação ou ordem, inclusive a nossa, nós vamos aproximar o que é a vida religiosa da nossa congregação. E, além disso, nós vamos nos preparar, pouco a pouco, para, no final do noviciado, nós fazermos a profissão religiosa. O que é isso? É a profissão pública dos votos de obediência, pobreza e castidade. Né? Então, todo religioso, ele se prepara no noviciado para esse momento importantíssimo. E eu usaria dizer o mais importante da vida do religioso. É o momento onde, pela primeira vez, diante do povo de Deus, lógico, primeiro diante do próprio Deus,
diante da comunidade eclesial, diante da igreja, do povo de Deus, ele publicamente pratica os votos religiosos. E aí é importante a gente entender que a pobreza, de ser pobre, é justamente ele não ter bens materiais particulares. Sim. É viver como necessário e não acumular riquezas, acumular posses. Depois, a obediência, ele se torna disponível para a missão. Ele é aberto a ir para onde é necessário. Então, já vejo que aqui já não está restrito ao você. Mas ele está aberto lá no céu. É o carisma religioso para onde é necessário. Ao respeito aos seus superiores. E esse desejo contínuo em fazer a vontade de Deus. Esse é o obediência. Estar aberto a querer fazer a vontade de Deus. Não a minha. Tá? E enquanto castidade pressupõe ser celibatário, que você também é, ser solteiro, mas pressupõe algo mais profundo. Não é meramente um estado de vida, ser solteiro, mas é uma capacidade de amar universalmente, ou seja, um amor que abraça toda, não apenas o meu cônjuge, um amor matrimonial, mas é um amor aberto a todas as pessoas, sem fazer distinções. Incondicional, né? Isso. E um amor que não tem outras intenções senão amar. É um amor puro nesse sentido. Pureza aqui entendida como não ter intenções outras, senão amar. É a gratuidade do amor. É pureza enquanto gratuidade do amor. Então, o que marca a vida do religioso é a profissão religiosa. Então, o que marca a formação do religioso é o noviciado. E, no entanto, que as etapas anteriores ao noviciado, que nós salesianos chamamos de pré-noviciado, e outras congregações chamam de postulantado, né? A fase anterior é uma preparação para a missão. Era que entrou para a congregação, aí ele se organizando humanamente falando, por isso vai trabalhar muito a dimensão humana da pessoa, para que ela tenha condição de ser missão. Depois de ser iniciado, você está nesse depois de ajudar o jovem, e a missão de ajudar o jovem a assimilar e viver aquilo que ele aprendeu no noviciado. Por isso que a gente chama de pós-noviciado, tirocínio. Então, por isso que o noviciado é o que norteia a formação religiosa. Porque o que vem antes do noviciado é uma preparação para ele. O que vem depois é uma maneira de ajudar o religioso a viver tudo aquilo que ele aprendeu no noviciado. Por isso, o noviciado é a formação religiosa. Então, aquilo que vem antes é uma preparação para ele, o que vem depois é um processo de. Então, basicamente, a formação religiosa em geral é assim, inclusive na nossa congregação. Dentro, então, da vida, é que pode alguém se sentirem chamados a viver o sacerdócio ministerial. Por isso que nós não somos padres salesianos. Salesianos, padres. E nós, não todos, dentro do nosso carisma, dentro da nossa vocação salesiana, nós somos agraciados com o segundo chamado que é para vivermos como padres. Mas o chamado que nos une é aquele primeiro que eu falei. Então, eu não entro aqui para ser padre. Nenhum religioso deveria entrar para uma congregação para ser padre. Porque ele ser primeiro chamado a viver o carisma. Para viver o carisma, não precisa ser padre. Mas eu posso, por graça e bondade de Deus,
dentro desse carisma, ser chamado a viver como tal. E aí, então, eu vou orientar minha formação para a família salesiana, mas que com a ênfase no presbiterato, na vida sacerdotal. Então, Uhum. dentro da congregação existe a possibilidade, mas é um discernimento que a pessoa vai fazendo à luz da oração, da palavra de Deus, como eu disse lá atrás, da direção. Entrar para a congregação não quer dizer que você está reservado, quer dizer que você sentiu o chamado de Deus para ver o carisma daquela congregação. Pode ser Entendi. que dentro da congregação chame a ser padre. E aí sim você vai orientar a sua vocação, a sua formação para ser também um sacerdote, para receber o sacramento da ordem, né? Dentro da congregação religiosa. Então, é basicamente essa formação religiosa. E o irmão? Que o irmão é? É, é o irmão do padre, né? Ah, o povo, tem gente que fala que é a freira masculina, né? Então, muita gente usa várias coisas, né, para tentar explicar a vida do irmão, né? O que seria o irmão nas congregações, nas ordens, nos institutos? Sim. Então, primeiro, não existe uma distinção de importância dentro de nenhuma congregação religiosa entre o padre e o irmão. Porque o que nos une é o carisma, como eu falei. Eu insisto nisso, João, pode até ficar repetitivo, mas é para dizer que a base do chamado para a vida religiosa é o carisma. Sim. Né? É uma experiência de Deus que me chama a viver aquele carisma. Por isso que eu não posso ser padre diocesano. Porque lá eu posso viver elementos desse carisma, mas eu nunca vou viver esse carisma. Esse Isso. carisma é um dom que o Espírito suscitou dentro desse grupo aqui. Então, por Uhum. isso, para um jovem discernir se a vocação dele é ser diocesano ou ser religioso, ele deve focar no carisma, não no que faz, mas no como se faz, né? No como se vive, que é o carisma. Né? Então, dessa maneira, é que ele vai fazendo o discernimento, porque o foco é o carisma. Né? Então, sendo assim, o que nos une, seja padre ou seja irmão, é o carisma. Então, por Uhum. isso não existe importância, o padre é mais importante, o irmão é mais importante. O que vai existir aqui são distinções de serviços, de maneiras de viver o carisma, que é o mesmo. O carisma é o mesmo, mas a maneira de viver esse carisma, de servir a população, é uma maneira diferente. Uma maneira diferente daquela que separa. Todo religioso, seja padre, ele existe para uma finalidade, que é santificar o povo de Deus. Com o nosso testemunho, com o nosso trabalho, com as nossas orações, nós existimos para tornar o povo de Deus, que é a igreja, essa é a nossa missão. Uhum. Tudo que nós fazemos, vivemos, rezamos, é para santificar o povo de Deus. Então, tanto o religioso padre quanto o religioso irmão, ele vive para a santificação do povo de Deus. Só que o padre, logicamente, ele vai viver esse serviço, ele vai santificar o povo de Deus com aquilo que é próprio do sacramento da ordem. Distribuindo os sacramentos, ou seja, celebrando missa, fazendo confissão, batizando, casando as pessoas, vendo, assistindo o mundo, dando unção dos enfermos, visitando os doentes, abençoando. Né? As pessoas têm muito parte para abençoar os enfermos, abençoar pessoas, pregando, ensinando, corrigindo, cuidando do povo de Deus. Então, ele vive esse serviço de santificar o povo de Deus, vivendo o sacramento da ordem. Uhum. O irmão de Deus, ele vai santificar o povo de Deus, mas vivendo tudo aquilo que é próprio do leigo, rezando pelo povo de Deus, fazendo bem às pessoas, aconselhando as pessoas,
com o seu trabalho, com aquilo que ele sabe fazer. Então, o irmão também santifica o povo de Deus, mas a maneira leiga. Mas Sim, todos esses, dentro da congregação, seguindo os três votos religiosos e tendo o mesmo grau de religioso quanto religioso. certo. Essa é a maneira de santificar o povo de Deus. Aham. O assunto tá bom, né? A gente tem aí mais um tempinho, né? Tá finalizando, mas a gente ainda tem um tempinho. Só para a gente também deixar bem claro, porque as pessoas falam assim, ah, mas estuda muito, né? Vocês estudam muito, né? Então, para que precisa estudar tanto, né? A gente sabe que tanto os diocesanos como os religiosos, algumas congregações e institutos ou ordens não segue talvez o mesmo caminho, né? Mas nós sabemos que o estudo da filosofia e o estudo da teologia são duas ciências, né, vamos dizer assim, que são dois conhecimentos muito importantes, né? Então a gente tem aí esses dois conhecimentos para nos auxiliar nesse cuidado com o povo, né? Nesse cuidado com a igreja em si, né? Então, quanto tempo geralmente dura, Léo, esses estudos? É, a filosofia e a teologia, desde a Idade Média, nós podemos dizer assim, são as duas ciências a que a igreja se dedicou muito, né? Se hoje nós podemos falar de uma tradição filosófica e teológica, nós devemos muito à Igreja Católica, que conservou esses estudos, esses escritos dentro dos seus mosteiros, dos seus seminários, dos seus conventos, das suas igrejas. Então, desde a Idade Média, nós somos cultores, no sentido de cultivar a filosofia e a teologia. Depois do Concílio de Trento, a Igreja estabeleceu que todo aquele homem que se destina à formação do sacerdócio ministerial, ele precisa do estudo filosófico e teológico. Então, para ser sacerdote hoje na Igreja Católica, precisa ter estudos filosóficos e teológicos. Não necessariamente a faculdade, curso superior, mas precisa ter uma comprovação de que aquele candidato ao sacerdócio ministerial ele tem uma considerável formação filosófica e teológica. Então, por isso, geralmente, os religiosos, homens, estudam filosofia e teologia, sobretudo aqueles que vão se orientar para o sacerdócio ministerial, para a capital. Então, esses crimes têm direito à Igreja Católica. Dessa maneira, para formar um religioso padre, geralmente, se formou foi no mínimo 8 anos na congregação. Que é no mínimo o tempo que os diocesanos estudam, né? Porque seria, eu digo aqui num geral, porque seria o ano do noviciado, filosofia e teologia. No mínimo 8 anos. Mas aí varia de congregação para congregação. No nosso caso, salesianos, toda a nossa formação de um candidato ao sacerdócio ministerial, ou seja, ser religioso presbítero, religioso padre, demora em torno de 12 anos. Porque nós temos, vamos dizer assim, duas fases anteriores ao noviciado, que seria o aspirantado e o pré-noviciado. Depois, a gente tem o ano, por excelência, vamos dizer assim, que é o ano do noviciado, que é o centro da formação religiosa. E depois nós temos, após o noviciado, mais 3 fases de formação, que seria o pós-noviciado, os estudos filosóficos, o tirocínio, que é a fase que eu estou,
que é como esse tempo de estágio pastoral que nós fazemos, e depois o pós-tirocínio, que seria os estudos teológicos. Então, por isso a formação em torno de 12 anos, né? Mas tem congregações que vão ter nos tempos, mais abrangentes, sempre noviciado, filosofia e teologia, e vão ter congregações que demoram um pouco mais de 12 anos, mas sempre tendo por eixo o noviciado, filosofia e teologia. Certo. Léo, eu queria ficar muito mais tempo aqui conversando com você. Você sabe que a gente passava horas e horas conversando, né? É Vários verdade. assuntos, né? Eu tenho uma saudade assim imensa, imensa mesmo, é, de estar com você, de conversar, de falar de muitas coisas, né? E os nossos assuntos rendiam muito e eram assuntos que variava, né? De besteiras a coisas maravilhosas, né? Como esse assunto que a gente está fazendo hoje. Então, assim, Sim. eu queria que você desse as suas considerações finais aí sobre esse assunto, né? E pudesse também apresentar um pouco da congregação salesiana, né? Tem muitas pessoas que não conhecem, principalmente aqui na minha região. Mas se você pudesse falar um pouco dos salesianos, né? Um pouco aí de Dom Bosco e, e também pudesse dizer como que entra em contato com os salesianos, por exemplo, né? Para fazer nós aí falávamos de encontros vocacionais, né? Então, queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Uhum. Então, como consideração assim que eu deixaria, que é muito importante desse tema, é o quê? Que todos nós nos abríssemos sempre à experiência do amor de Deus. Deus ama profundamente o ser humano. E a maior parte das crises que nós, homens, hoje vivemos, vem justamente do não conhecer e o não experimentar esse amor de Deus. Daí vem tantas doenças psicológicas, tantas crises, tanto desânimo, tanta angústia diante da vida, diante do sofrimento, justamente porque muitos de nós não fazemos, não conhecemos e não fazemos uma experiência profunda do amor de Deus. Então, não é à toa que o Papa Francisco insiste tanto na misericórdia, que é o amor de Deus, o amor misericordioso de Deus. É um Deus que sempre está à nossa procura. E nós, muitas vezes, estamos como que fugindo de Deus. Então, a misericórdia de Deus, ela está sempre atrás de nós. Basta eu me abrir a experimentar esse amor. Só se sente chamado por Deus a qualquer coisa aquele que experimenta o amor. O que é o mais importante. Quanto mais consciência eu tenho que Deus me ama e que tudo que Ele fez é por amor a mim, a vida ganha sentido, o meu futuro ganha sentido, o que eu faço se torna chamado. Verdade. Então, enquanto eu não experimento esse amor, dificilmente eu vou me sentir chamado a qualquer coisa. Porque tudo vai parecer vazio, tudo vai parecer pouco, tudo vai parecer insuficiente. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Eu sou amado por Deus. E aí, eu vou descobrir esse chamado de Deus na vida. Nós salesianos de Dom Bosco, falando nós somos uma congregação religiosa masculina que nascemos do coração de Dom Bosco, de São Dom Bosco,
que foi um padre italiano do século XIX, que no seu tempo em Turim, na cidade da Itália, ele fez uma experiência profunda de Deus no contato com os jovens. No seu tempo, muitos jovens saíam da roça e iam para a cidade procurando emprego. E acabavam que na cidade ficavam abandonados, com pais, com mães, com família cuidando deles. E com o passar do tempo, a maioria desses jovens caíam na delinquência. Começavam a roubar, começavam a fazer mal às pessoas. E diante disso, Dom Bosco vê que os meninos acabavam sendo presos, entrando na prisão. E Dom Bosco, então, diante desse sofrimento terrível dos meninos, Dom Bosco, então, se sente chamado por Deus a cuidar deles. Era preciso que alguém desse tempo e atenção para esses meninos, para que eles não cometessem mal e não fossem parados por Deus. E alguns até não foram condenados também. Então, Dom Bosco começa a trabalhar a oferecer catequese, oferecer comida, oferecer carinho, oferecer atenção para esses meninos. E então, diante disso, Dom Bosco se percebe chamado por Deus. E diante desse chamado de Deus, Dom Bosco vai reunindo pessoas, colaboradores, ao redor dele, que vão ajudando ele nesse serviço com os jovens. E com o passar do tempo, Dom Bosco então começa a pensar em outros jovens, que não são apenas aqueles jovens do Turim. São jovens que ele sabe que estão espalhados por várias partes do mundo. Então ele começa a entender que não só os jovens do Turim precisavam dessa atenção, desse cuidado, os jovens do mundo inteiro precisavam. Porque a pobreza, a delinquência, o abandono juvenil existe em várias partes do mundo. E Dom Bosco, então, sempre conduzido pelo Espírito de Deus, ele vai, então, dar origem à nossa congregação, Sociedade de São Francisco de Sales. Somos nós, salesianos, que temos justamente a graça de viver esse carisma de Dom Bosco. Nós somos, na igreja do mundo, um grito, um sinal de que Deus ama os jovens. E que eles, por mais que pareçam, humanamente falando, que estão sozinhos, abandonados, existem pessoas que vivem por causa deles, que somos nós. Nós somos, então, esse sinal do amor de Deus que nunca desiste de ninguém. Mesmo o jovem que está precisando. Nós somos sempre esse sinal que Deus ama e que Deus quer salvar. Então, nosso carisma é justamente ser esse sinal do amor de Deus para o jovem. E não somente ser sinal, mas ser portador desse amor para ele. Ou seja, levar esse amor até o jovem. E nós levamos como? Através das escolas, através dos oratórios, através das paróquias, das universidades, do contato com os jovens, dos meios de comunicação, enfim, toda maneira onde seja possível portar esse amor de Deus a eles. Então, esse é o nosso carisma. É ser sinal de que Deus ama os jovens e depois ser esse portador do amor infinito de Deus para os jovens. Então, aquele jovem que sente o desejo de conhecer mais sobre Dom Bosco, conhecer mais sobre esse carisma de ser sinal e portador do amor de Deus aos jovens, sobretudo os mais pobres, os abandonados, eles podem nos procurar para começar um processo de acompanhamento vocacional, de discernimento vocacional. Começar um acompanhamento não quer dizer que a pessoa vai ser religiosa, vai ser padre, nada disso. Quer dizer que ela está buscando ouvir esse chamado de Deus. Ela já teve a experiência do amor de Deus e agora ela quer buscar corresponder a esse amor. Então é o que a gente chama de acompanhamento vocacional. O jovem ele vai começar a ver se de fato o Senhor o está chamando para viver esse caminho. Então, hoje, a maior parte dos contatos com a nossa congregação se dá através dos e-mails, né? Dos sites da congregação.
Então, o e-mail vocacional é o ssov@salesiano.br. Esse é o e-mail, né? Então, você vai escrever um e-mail e encaminhar para esse endereço. Repete, Léo. ssov@salesiano.br. Então, vai encaminhar para esse e-mail e aí, com certeza, o delegado, aquele padre responsável pelo acompanhamento, vai te dar uma resposta, um retorno, do acompanhamento. Também tem o site da inspetoria, né, do caso aqui da nossa região, que abrange Minas Gerais, Goiás, Brasília, Tocantins, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas que também está aberto a qualquer outro jovem, que é o site da congregação, né, da Inspetoria São João Bosco, que é portal.salesianos.br. Então, entrando no site, que é portal.salesianos.br, lá vai ter o link também que conduz a parte do acompanhamento vocacional. Então, existe uma expressão muito cara para nós, que é, quando a gente fala de acompanhamento vocacional, quer dizer, conhecer não te compromete, mas acertar na vocação te garante uma vida feliz. Então, aquele que acerta na vocação é garantido uma felicidade. Então, conhecer não compromete ninguém, mas quando a gente consegue, conhecendo, acertar na nossa vocação, a gente é muito feliz. Amém. Léo, então muito obrigado, tá, pela sua disponibilidade de fazer essa live conosco. Eu espero, assim, que a gente tenha outras oportunidades, né, e que a gente aprenda a usar essas ferramentas, porque é difícil, né, mas a gente consegue. Né? Então, muito obrigado, assim, meu coração, ele quase pula para fora de tanta saudade que eu sinto, né, de você, de todos, da congregação que eu tive contato. Sinto falta da congregação, né? Então, assim, queria dizer que estamos aqui também abertos, né, a vocês também. Um dia que quiser também fazer uma live, quiser conversar conosco, quiser nos visitar também, né? Estamos de portas abertas. Então, muito obrigado, Léo, por esse momento. Eu agradeço muito a comunidade pelo convite. Acredito muito no trabalho de vocês, novas comunidades. Eu acho assim que é importante porque eu falei muito sobre as congregações, ordens, institutos, né? É interessante depois talvez um dia conversarmos sobre essas novas comunidades, né? São novos carismas que o Espírito Santo vai suscitando na igreja para as necessidades de hoje. Então, é muito importante a gente ter muita consciência disso, o bem que vocês fazem por nós, igreja, pelo povo de Deus e pelos jovens também, né? Então, eu agradeço o convite, também me coloco à disposição, os nossos noviços aqui também, porque a comunicação social faz parte do nosso carisma, né? Trabalhar através dos meios de comunicação, para poder alcançar os jovens, né? Para poder portar esse amor de Deus a eles também, através dos meios de comunicação social. Então, agradeço muito, espero que tenha ajudado um pouco as pessoas que queiram saber mais, né? Como eu disse, são explicações complexas que talvez demandaria perguntas e discussões, né? Mas assim, eu tentei, dentro do pouco que sei, expressar um pouco daquilo que eu acredito também, né? Que seja o chamado de Deus, a vida religiosa, a vida diocesana. Mas quem quiser também mandar alguma mensagem para mim, conversar comigo, eu estou à disposição. Muito obrigado, então, Léo, mais uma vez. Agradeço vocês que estiveram conosco. Boa noite, Raymond. Saudade de você também. Vi aí algumas presenças, né, do Juliano, do Lucas, né? Então, um abraço aí para vocês também, meus queridos. E valeu, Léo. Eu que agradeço. Beijão. Fique com Deus. Com Deus, amém.